Olá, tudo bem? Eu me lembro que certa feita, um jovem ainda novo na fé, ele foi convidado para fazer um trabalho de evangelização durante o período de carnaval. Mas ele, conhecendo ainda a sua fragilidade, ele expressou aos demais jovens que ele não iria, porque ele tinha medo de ser tentado, ele tinha medo de pecar. Achei muito interessante essa postura, porque ele poderia dizer para si mesmo e talvez se auto-enganar. Não, Deus está comigo, Ele é o soberano, o Espírito vai me dar força e eu vou ficar firme diante desta circunstância e não vou cometer pecado nenhum. Mas não, ele foi inteligente, sábio, perspicaz, olhou para si mesmo, para a sua fragilidade, conhecendo-se um pouco, e ele disse: desta vez não, eu prefiro ficar aqui nessa minha condição até que eu me fortaleça mais e esteja apto para esse tipo de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho nos desafiado a sermos mais praticantes da palavra de Deus. E ontem eu falei a respeito da obra do Espírito Santo, nos fortalecendo para a praticarmos. Hoje também falei a respeito do ministério do Espírito Santo, hoje que digo que eu estou gravando esta mensagem, em que disse que ele opera em nós, nos trazendo a nova natureza e nos capacitando para que nós possamos viver os valores de Deus. Mas uma coisa é interessante, nós precisamos pensar. De fato, é Deus que nos transforma pelo seu Santo Espírito. De fato, é Deus que inclina o nosso coração para amarmos os seus mandamentos e desejarmos praticá-los. É Deus que de fato nos dá a capacidade de superarmos os nossos limites e seguirmos na nossa santificação. Mas tudo isso não nos isenta da responsabilidade pessoal de nos conhecermos, de termos estratégias e de fugirmos daquilo que nós entendemos vai fazer mal à nossa alma, ao nosso coração, à nossa espiritualidade, ao progresso da nossa santificação. Quero ler para vocês aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, as seguintes palavras: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo, no versículo anterior, ele tinha falado que aqueles cristãos tinham sido lavados, santificados e justificados no nome de Jesus, através do Espírito Santo. E mais adiante, ele coloca como que um contraste e uma responsabilidade sobre a vida daqueles cristãos e nós como cristãos, no sentido de que nós devemos adotar comportamentos, posturas conscientes, estratégias para que nós então não nos deixemos dominar por nada que venha nos fazer sermos reincidentes ou pecaminosos na nossa maneira de viver. Enquanto falo para vocês aqui, eu me lembro, por exemplo, do José, que foi tentado através da sedução pela esposa de Potifar. E a Bíblia disse que ele então, deixando as suas vestes nas mãos dela, ele fugiu. Ou seja, ele poderia dizer: Deus vai me guardar de todo mal, eu vou ser forte o suficiente para não cair nas suas garras, mas não. Naquele momento em que ele foi tentado, ele fugiu da tentação. Como Paulo está dizendo que nós temos a responsabilidade conosco mesmos de não nos deixarmos dominar por nada que venha nos fazer pecar contra Deus ou que venha de alguma forma ser obstáculo no nosso processo de santificação
e de aperfeiçoamento. Sim, é bem verdade que Deus providencia todo instrumental através do seu Santo Espírito para que nós pratiquemos a sua palavra e para que nós vivamos num processo de santificação. Mas é bem verdade também que esse mesmo Espírito coloca em nós a responsabilidade que nós temos conosco mesmos de fugirmos da tentação, de fugirmos daquilo que vai nos fazer pecar. Como tem sido a sua vida? Você tem confiado em Deus de tal maneira que você está se expondo sem que você vigie na sua própria vida? Você tem responsabilidade com você. Você tem que obedecer à palavra de Deus de forma consciente. Esperemos no Espírito Santo de Deus, mas tenhamos ações que mostram que nós somos e temos sido responsáveis com a nossa vida espiritual. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe.